saiu do Corinthians como um dos principais técnicos do Brasil. E chegou agora meio desacreditado. Não, eu confio muito no trabalho do Mano. Eu acho que ele está sendo muito corajoso Tá. nessa renovação, na mudança do esquema tático, É. na mudança do elenco mesmo, porque assim, eu digo corajoso porque ele trocou um jogador de 10 por um de 40, É verdade. tá certo? Certo, E só que ele fez a opção tática correta. certo. Taticamente, eu não questiono. Eu questiono em termos de negócio. Eu questiono essa troca. Mas Em termos táticos, funcionou, né? acertou e Funcionou. caiu como luva Eu acho no que Corinthians. eu acho que também essa colocação desses 3 volantes que ele está colocando, o Ralf, o Guilherme e o Bruno Henrique, é um excelente jogador também. Está dando uma segurada, acho que o time voltou a ter volume, né? Que tinha perdido. Mas ele já está preparando novidades aí, porque o Renato Augusto já começou a treinar junto e ele está ameaçando a tirar um dos 3 volantes aí. Eu acho que Hoje no treino ele tirou o Guilherme e colocou o Renato Augusto. eu acho que o Renato Augusto um belo jogador, né? Mas é um problema que tem muitas contusões, né? E quando ele não tem contusões físicas de estourar joelho, estourar coxa, ele machuca a cara, né? É muito pouco Eu isso. acho que ainda se o Renato Augusto emplacar não tiver mais contusões, eu acho que quem vai rodar nesse time do Corinthians vai ver só. Isso é o Fagner. Eu acho que ele ainda dá uma encostadinha no Guilherme e no Bruno Henrique. Eu acho que o Corinthians ainda precisa de assim, para completar o time, assim, precisa de um atacante de peso, né? Assim, um atacante que chegue e defina, né? Que tá difícil no mercado, mas eu acho que o Guerreiro... eu ouvi umas histórias aí que o Nilmar ia ser repatriado. Uma troca do Barcos pelo Sheik. O Barcos, eu acho que o Barcos não vai resolver tanta coisa, não. Mas eu acho que o Guerreiro, assim, desde o Mundial não foi aquele jogador, no ano passado se machucou muito. Então vamos ver, eu acho que o Corinthians precisava de um atacante de peso, assim, para completar o time. Tem umas imagens que eu catei na internet. Opa, aí, vamos dar lá. uma olhadinha aí. Sérgio, tem umas imagens aí, coloca a primeira aí. Aí, ó. O Antônio Carlos e Mano Menezes. Até a gente comentou um pouco de Mano Menezes aí e tal, né? Mas que infelicidade do cara, né? 2 vezes, né? Lá, eu acho que a infelicidade que foi reduzida porque o São Paulo ganhou, né? Mas acho que marca dois gols contra no clássico e o Antônio Carlos que faz bastante gols a favor, né? Esse deu uma infelicidade. Você acha que merecia o Corinthians tentar uma contratação dele para jogar no ataque, já que está procurando... Olha, Kodama, faz tempo que um jogador do Corinthians não faz 2 gols a favor no jogo, né? Então acho que seria uma boa, né? Não, Luciano fez, hein? Luciano fez. E aí a chave do meu amigo Silvio Luiz, lá pro portal do tio Milton Neves, certo? E aí tem uma outra imagem aí, do Felipão e o Parreira. Uma pergunta, e se o Fred não se recuperar? O que você está achando da seleção aí nesse momento? Você acha que tem que bancar o Fred mesmo, não? Eu acho que, assim, o Fred talvez seja o nosso único centroavante em condições de jogar, até porque já provou na seleção brasileira. Mas o problema é que o Fred não tá, assim, você vê o Fred no Fluminense, não parece um jogador de seleção brasileira, né? Então ele está se machucando bastante, mas é um centroavante que sai fazer gols. Eu acho que o Filipão já tem um plano B, que seria o Neymar, mas jogando mais na frente. Que o Mano já fazia isso, né? Então acho que é uma solução, porque reserva não tem. Eu acho que o Jô não é um jogador para a Copa do Mundo, o próprio Allan Kardec, que já foi falado. Acho que o Luiz Fabiano já passou o tempo, né? Acho que o Luiz Fabiano... Adriano não vai dar, né? Eu acho um absurdo, assim, né? O cara jogou a carreira, como a gente disse, o Adriano jogou a carreira dele no lixo, né? Então acho que o Fred vai ser o titular da seleção brasileira, até pelo que fez na Copa das Confederações. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de um treinador que é teimoso e que tem suas convicções e dificilmente muda, que é o Filipão. Então o Brasil ganhou com o Júlio César no gol e o Fred de centroavante. E a não ser que aconteça uma coisa muito excepcional com esses 2 jogadores, eles vão ser titulares do Brasil contra a Croácia, né? Então acho que não vai ter muita mudança. Acho que vai ser esse time da Copa das Confederações mesmo. Você falou aí de passagem, né, do Mano Menezes, né? O que você achou do Mano na seleção? Eu acho que o Mano faltou ele se impor mais como um treinador de seleção brasileira. Eu acho que ele começou aceitando muito o que foi falado pelo Ricardo Teixeira, né? Que a gente precisa renovar a seleção brasileira.
ele saiu partindo nessa toada, vamos renovar a seleção brasileira. Tanto que no primeiro jogo o ataque dele foi Neymar, Pato, Ganso, né, uma vitória sobre os Estados Unidos. Só que os resultados não começaram a vir, principalmente na Copa América, e ele ficou preocupado. Aí ele começou a submeter, a tentar defender o cargo dele jogando jogadores mais experientes. Então ele tenta Kaká, tenta Ronaldinho. Então acho que faltou para o Mano essa convicção. Falou, não, seleção é a minha seleção, não o que você quer, Ricardo Teixeira. E aí quando ele acordou, o Ricardo Teixeira não era mais técnico da seleção e o Marinho só esperava uma situação para chutá-lo, que foi a perda da Olimpíada. Eu acho que o Mano faltou ao Mano se impor um pouco mais no cargo, assim. Ele é o técnico da seleção brasileira. Ele se sujeitou muito a esses negócios. Mas né? No geral o trabalho dele você acha que foi bom? Eu acho que o trabalho dele, que era pós-Olimpíada, que quando estava melhorando, ele tinha achado essa forma do Neymar, jogar sem ser um centroavante, como um atacante, estava melhorando. Mas eu classifico como de médio para baixo. Assim. Não achei um trabalho... Tá certo que a gente não pode negar que ele pegou uma safra difícil, né? A gente não tinha tantos jogadores. Mas você vê a diferença do time do Filipão para o time do Mano, foi muito rápido que mudou, né? Acho que o Mano poderia se acelerar mais. Ele demorou muito para formar o time, né? Mas eu particularmente achei o trabalho dele na seleção muito bom. Aceitável. O do Dunga também era bom, né? Porque, veja bem, quem colocou Davi Luiz na seleção pela primeira Foi vez? ele. Alguém conhecia o Davi Luiz? Não. Ele bancou o cara lá. Quem botou o Paulinho a primeira vez na seleção? Mas o Paulinho já tinha sido por ele. Neymar. Né? Mas assim... E ainda você falou que teve essa variação também. Não, né? ele foi muito pressionado, né? Exatamente. Então, quer dizer... O próprio Jadson, né? Então, mais da metade do time do Filipão aí foi o Mano que fez o trabalho. Então, ele fez, mas ele não conseguiu formar um time com esses convocados. Mas o cara veste a camisa da seleção, ele não sai jogando bola. Sim. Né? É um ou outro que vai e não sente o peso da camisa. Mas acho que faltou, assim, pro Mano Menezes assumir o cargo, assim, sabe? Falar, eu sou técnico. Ficava meio esquisito, assim, a relação dele, assim. Acho que o Mano nunca foi o técnico que se espera na seleção, assim. Falta ele se impor mesmo. É um carisma, alguma coisa assim. Que o Filipão mudou, né? Acho que se fosse o Mano, a gente podia ganhar a Copa das Confederações. Mas acho que o Filipão uniu tanto, acho que até pelo momento, trouxe a torcida. E não dá para comparar, né? Um técnico que foi campeão do mundo com um Mano que estava no começo de carreira. Né? E também a gente não pode esquecer que o Mano chegou na seleção de uma maneira muito ruim. Ele não era a primeira opção, né? Era o Muricy. Então, quer dizer, aí é meio aquele assim, não foi o cara, eu já estou aqui, meio aqui. Quer dizer, a primeira lambada que eu tomar, eu vou ser mandado embora, né? Então é meio... se você não tem segurança, ainda mais com o Ricardo Teixeira, depois com o Marinho, né? E aí também, eu acho que quando também saiu o Andrés, né? Que era um conhecido dele, aí a situação ficou insustentável para ele. Ficou sem chão lá. Ficou sem chão. E aí o Alex Tobias acompanhando a gente aqui, Rafael Pão com Ovo, minha amiga Natália Kohler, qualquer hora vai aparecer aqui também no programa, né, Natália? Esperando sua visita aqui. Deixa eu botar outra imagem pra gente dar uma olhada aqui, ó. Aí, ó. Outra charge do meu amigo Silvio Luiz. E aí, Corinthians nas mãos de Muricy Ramalho, não? Ituano? Eu acho que, assim, relativamente nas mãos. São Paulo vai jogar pra valer? Eu acho que sim. Eu acho que São Paulo vai jogar pra valer, vai né? Amolecer, falando que vai poupar jogadores, escalar reserva. Eu acho que vai jogar pra valer. Eu acho que poupar jogadores, todo mundo vai poupar quando está classificado, né? Mas eu acho que o São Paulo deve ganhar do Ituano, ou não deve perder do Ituano. Acho que o Corinthians se classifica, assim. Acho que o Ituano teve chance contra o Atlético Sorocaba, era só ganhar e praticamente se classificar. Falhou, agora o Corinthians ele abriu 7 pontos em relação ao Corinthians. Do ídolo Juninho. Do ídolo Juninho, né? Do ídolo Juninho. Mas eu acho que o Corinthians vai dar uma atropelada, aí tem 2 jogos fáceis aí no final, eu acho que atropela, assim. Grande Juninho. E eu acho que é bom pro campeonato, né? Porque o campeonato já tá meio xoxo, né? Sem vergonha. O campeonato tá meio xoxo, meio capenga, né? Porque você não tira ponto do seu rival, né?
É meio estranho. Tinha que ser pontos gerais, né? Não precisava fazer esse negócio de... Não, e é assim, grupo. Agora você até falou no nosso amigo Vitor Guedes, né? Sim. E aí ele é um... Eu sou um defensor dos pontos corridos, ele não, né? E é uma das grandes teses, uma das grandes teses de quem gosta de mata-mata é que não há armação. Peraí, esse campeonato não é mata-mata e a chance de ter uma armação é tão grande quanto, né? Então acho que ter armação em campeonatos, depende do regulamento, é mais uma questão de moral e caráter, né? Não, isso é verdade. Mas esse campeonato paulista foi muito xoxo, né? Vamos ver se começar no mata-mata até alguma coisa. Em uma fase fica tudo meio xoxo mesmo. Não. Sem graça, né? Mas o começo foi ruim, né? O começo foi ruim, perdeu muito ponto. Remontando o time. Na próxima imagem aí, Sérgio. Mas aí não. Tem mais uma aí. Aí. E aí, o que você acha disso em relação ao comportamento do jogador aí, do meu querido Alexandre Pato, né? Aí ele bota lá o Twitter dele, com a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians, a camisa do São Paulo, aí ele fala vai Corinthians, depois ele fala vai Vibra com a vitória, né? Oi? Ele vibrou com a vitória do São Paulo, aí tirou a situação que ele tinha colocado, voltou. O que você acha dessa situação, essa questão ética, não sei se moral, mas ou mesmo em relação a escala jogador, não pode jogar contra, pode jogar contra. Então vamos começar. Acho que vamos lá do Pato. O que você acha? Eu acho que o Pato errou feio, né? Eu acho que o Pato está muito mal orientado, assim. Eu acho que o problema do Pato é um problema de orientação mesmo, porque ele sabe jogar bola, mas ele não estoura, né? O Pato é um cara que assim, ele se expressa mal e eu acho que ele está muito mal orientado. E acho que faltou para ele se lembrar que ele é jogador do Corinthians ainda, né? O Jadson é jogador do Corinthians já. Só que ele é jogador do Corinthians e ele não saiu bem do Corinthians, né? Pode voltar do empréstimo, como o Ramírez voltou para jogar agora. Não, e ele é jogador, e ele não saiu bem do Corinthians. Então acho que qualquer coisa que ele falasse não seria, fica quieto, vai comemorar segunda-feira com os companheiros, né? E aí fica um mal-estar, porque assim, ele já saiu do Corinthians como um jogador sem vontade, né? Que não se enquadrou no time. O pessoal pode não acreditar, mas assim, o que eu lembrei essa semana aqui, em virtude disso daí, ele pode voltar para o Corinthians. Pode. Sim. Não, tanto assim. Por quê? Vai ter eleição agora, no final do ano, começo do ano que vem, ele pode voltar porque vai ser outro presidente e quem sabe pode ser um outro técnico. Não, e assim, você lembrou bem. Achei ele é um jogador que está em baixa, que o Corinthians trocou um jogador de 40 por um jogador de 10, né? Quer dizer, trocou teoricamente 4 vezes a mais. Então acho que o Pato, a melhor resposta para o Pato, mais do que Twitter e rede social, é jogar. Eu acho que ele vai jogar bem no São Paulo, parabéns para ele. Ele tem que recuperar o futebol dele. Porque eu acho que o Pato só tem um jogo na carreira dele, que foi a estreia dele no profissional no jogo contra o Palmeiras. Depois ele foi eternamente promessa. Foi pro Milan, não vingou, entrava no jogo, se machucava muito, teve problema pessoal. Veio pro Corinthians, que era o melhor time do mundo, teoricamente, era um time montado, era para ele chegar e jogar no Corinthians, e não jogou também. Segundo o blog do Jorge Nicola, ele comentou com colegas que Emerson Sheik, Romarinho e Jorge Henrique boicotaram ele no Corinthians. Assim, o Sheik era o companheiro dele, mas o Jorge Henrique saiu, né? O Romarinho não tem jeito assim, de armar essas coisas. Mas é aquele negócio, se você chega e joga bem, ninguém te boicota, né? Ninguém vai te boicotar o cara que vai... Dos jogos, em boas partes dos jogos que eu vi o ano passado, não sei porquê, mas o seu Emerson Sheik não passava a bola para Alexandre Pato. Isso para mim foi muito perceptível em vários jogos. O Pato estava de um lado e ele metia a bola para o outro. Eu acho que também faltou assim, agora falando assim, tecnicamente pro Pato, acho que ele jogou muito pouco, assim, em tempo, né? Ele ficava no banco e não jogava. Só não posso dizer que isso era proposital, mas o que eu percebi isso vendo os jogos do Corinthians, eu percebi, né? Mas, assim, independente disso, faz tempo também que o Sheik tá jogando muito mal, né? Perdeu muito. Desde que ele renovou o contrato, por coincidência, né? Ele não foi mais aquele jogador da Libertadores. Essa questão dos clubes emprestar jogadores e não poder jogar, você é a favor? Contra? Eu sou contra. Se você não quer o jogador tem que jogar. Sim. Mas você não acha que sim? Exatamente o que eu acho, assim, nessa situação do Pato. Certo. Né? Infelizmente, o clube pensa em não expor o jogador. Né? Então, quer dizer, né, que nem você falou, ele foi infeliz. Eu acho que
se o clube proíbe de jogar, é justamente para ele não ter essa situação de ter que... Porque o cara fala, por que você não comemorou o gol? Sim. Né? Então ele não jogando, ele não vai passar por essa situação de, você não comemorou o gol. Bom, mas mas, assim, eu concordo com você, mas eu acho que até tá a atração do jogo, né? Então, pô, se você joga o Pato e o Jadson, né? Você tem um confronto, pô, será que deu certo? Todo mundo, acho que o grande papo depois da troca é quem se deu bem, né? Então, acho que um confronto entre os dois estando em campo, eu acho que é bacana, assim. Mas a maioria que tem acontecido nessa situação, principalmente em relação ao Corinthians, eu posso dizer o porquê. Né? Porque no passado, os empréstimos eram empréstimos pagos. Certo, hoje em dia... contratava emprestado e pagava pelo empréstimo. Hoje você está pagando metade, né? Do jogador. Hoje, a maioria dos jogadores, pelo menos do Corinthians, eles são emprestados e o clube ainda paga o salário. Teoricamente você tem um vínculo com o time, né? Nessa situação isso. Então, tem uma certa razão de ser. Os jogadores que o Corinthians empresta, todos eles, o Corinthians paga uma parte do salário, porque o salário que eles ganham no Corinthians é muito bom. Isso também é uma gestão do clube, né? Se você tem um cara que você paga muito caro num cara que não vai jogar, né? Se você pode dispensar, alguma coisa está errada, né? Outra coisa que eu não entendi, bom, também não... Quem publicou também, acho que foi o Jorge Nicola, falando que renovaram o contrato do Giovani para 50 pau. Eu li também, parece que eles renovaram o contrato dele 2 vezes, né? Quando ele foi para a Ponte e agora que ele foi para a Portuguesa. Foi o Jorge? Foi o Jorge Nicola. Exatamente. Isso daí eu não entendi não, viu, Edu Gaspar? O Luciano que tá fazendo um monte de gol aí, não ganha isso daí, bicho. Que é aquele negócio também, né? Quando o clube empresta o jogador, geralmente ele muda o contrato, ele amplia o contrato, né? Então, há um aumento da coisa. Você ganha aumento por mérito. Não... O mérito que você tem em ser emprestado para a Ponte Preta, para a Portuguesa, o mérito que você tem de ser emprestado para a Portuguesa e já foi devolvido, né? Antes de acabar o campeonato, você né? ser devolvido antes do período. Ele nem está colaborando com o clube, que o clube está colaborando com ele. Né? Querendo que ele jogue, que ele ganhe ritmo de jogo, que ele ganhe experiência e ele não consegue ficar lá. Giovani foi campeão do mundo, né? Tava lá, né? Tava lá. Tá na foto, né? Ele foi no último ano. No lugar do Guilherme, né? Então, isso daí é que eu acabo nem entendendo, né? Não, e se você vê, são pessoas que estão muito tempo lá do futebol para não fazer essas coisas, né? Ou alguma esperança nele, que ele vai estourar, alguma coisa assim, né? Que o Edu vai carregar e até, enquanto ele ficar no Corinthians, que ninguém não vai parar de falar na orelha dele. E essa é uma coisa que até nem critico tanto, é a transação do Marquinhos zagueiro. Né? Eu acho que hoje em dia também, quando a gente via a gente começou a gostar de futebol numa época que era assim, eu queria comprar um jogador seu, eu com presente de clube, chegava... Kodama, quanto você quer no tal jogador? Você me dava X e eu te pagava. Hoje não, hoje o passe do jogador é rateado, né? Então, qualquer proposta que o jogador tenha, o cara que tem 50% quer que venda ele o mais rápido possível, né? Até porque, principalmente jogadores jovens, você não sabe o que vai dar certo, né? Então, é meio complicado. Então, você tem que fazer esses acordos para tentar manter o jogador. O jogador é uma promessa, você vai mantendo até onde dá, né? Só que esse cara já está com o passe rateado, como uma pizza, e aí... Se o empresário B ou C quer que ele saia do time, ele vai sair, né? E o caso do Marquinhos, eu acho que ninguém em sã consciência pensava que o Marquinhos ia estourar assim tão rápido, né? Marquinhos, até o próprio Tite, né? Falava que tinha que ser volante, não zagueiro, né? Porque ele era baixo. O Tite estava testando ele como volante. Então, assim, foi um bom negócio, você vendeu o cara, foi um bom dinheiro. No clube, todo mundo falava que ele era muito bom. No clube, na base, no clube, todos comentavam que e assim, ele ia dar jogador e ia ser muito bom. E ele foi para a Europa com 19 anos, né? Assim, exatamente. O que eu digo, assim, não, é que ele, de repente, ele mesmo, até onde eu soube, ele mesmo preferiu sair porque ele não ia ter oportunidades a curto prazo. Porque o titular era o Chicão, o Paulo André e o Castan, né? Né? Então, quer dizer, ele não viu oportunidades a curto prazo, por isso que ele preferiu sair. Né? Porque se você for analisar, hoje o Marquinhos teria chance de jogar. Porque até 2012 é campeão do mundo. Libertadores. Acho que também. Os caras lá. Eu acho que ninguém ia tirar. Eu acho que nós temos ainda
principalmente com um time grande, com um zagueiro, pô, mas você vai botar um zagueiro, um moleque, vai queimar, e aí a chance dele talvez nunca chegaria, né? E acho que como ele foi para Roma e acabou explodindo lá, mas acho que ninguém em sã consciência pensava que ele ia explodir tão rápido assim, né? Em um ano se transformar o terceiro ou quarto zagueiro mais caro do mundo, né? É incrível. Com certeza. Tem mais Não, e ainda hoje, assim, o Marquinhos, ele não é titular absoluto do Paris Saint-Germain, né? Joga geralmente o Alex e o Thiago Silva e ele vai entrando aos poucos, né? Então, não sei, é difícil falar um jogador de 19 anos, né? Quantos jogadores de 19 anos você mantém no seu time e não dão em nada, né? É verdade, tem um monte É. de Para cada Neymar e Marquinhos tem uns 50 jogadores, né? 50, ninguém ia saber. O próprio Giovani, né? Grata revelação no Corinthians, Luciano, que está chegando, ele chegou de repente. Vai saber também se ele vai dar sequência ou não, né? Não, vamos assim, o próprio Giovani, né? Se você vende para um time da Suíça, por exemplo, ele explode lá e fala, pô, mas aí você fala, mas aqui ele foi dispensado em 3 times, né? Nunca conseguiu jogar. Depende muito da hora que o jogador chega no time, né? Existe a adaptação, né? O próprio amadurecimento técnico do jogador, né? O cara também demora às vezes para amadurecer, né? Tem casos de jogadores que só aparecem depois dos 20, 30 anos, né? Isso aí é uma coisa que... Mostra a última imagem aí, Sérgio. Tem uma outra imagem, a última aí do... Aí, ó. Do Tinga. Racismo no futebol. E aí, o que você comenta disso daí? Eu acho que é um absurdo, né? Eu acho que o racismo de qualquer jeito é um absurdo. E você xingar o jogador de futebol, xingar um profissional, né? Com coisa tão pesada, ou atacar banana, como aconteceu no Sul, acho que deve. Eu acho que é muito pesado. Eu acho que, assim, a gente também não pode ser hipócrita e dizer que não existe racismo no Brasil, mas eu acho que não só no futebol, mas em todos os setores tem que ser combatido, né? Mas você acha que isso sempre esteve vivo aí? Por que de repente começou essas manifestações tão... Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que infelizmente, a gente aceitava muito mais essas vamos dizer, a sociedade aceitava mais brincadeiras, algumas coisas assim. Se você vê, não precisa ir muito longe, você vê programas humorísticos da década de 70, são termos que você não usa hoje, né? Então acho que os próprios negros acho que conseguiram um espaço maior na sociedade, cresceram. Eu acho que hoje a gente sabe o quanto é ofensivo, né? Você brincar com algumas pessoas, né? Mas eu acho que a gente está respeitando mais os direitos individuais de cada um que a gente não respeitava um tempo atrás. Então, o que é ofensivo hoje não era há 20, 30 anos atrás, né? Sempre foi, mas a gente não tratava como, né? E hoje eu acho que a gente já tem uma consciência maior de sociedade mesmo. E não é só com os negros, né? Temos em relação aos nordestinos, algumas coisas assim. De repente, o pessoal está confundindo liberdade de expressão com burrice, né? Eu acho que não. Acho que foi mesmo acho que essa tomada de consciência, né? Hoje a gente aceita bem menos coisas do que a gente aceitava lá atrás. Tem muita coisa que é muito chata também, né? Sim. Politicamente correto é uma coisa. Não, assim, tudo bem. Politicamente correto. Eu sou retardado, eu cresci vendo Tom e Jerry, coitado. Não, politicamente correto é uma coisa, mas isso já é um crime, né? O racismo é um crime, é uma intolerância, né? Então, com certeza. Mas eu também não essas coisas. Eu fui me discriminar, pô. Você falava que eu não sabia jogar bola, porque eu era japonês. Pô, tá certo que eu era ruim mesmo, perna de pau. Mas japonês sabe jogar bola. Eu ia em todo lugar que eu ia, japonês sabe jogar bola. Você levava a bola pra jogar? Eu tinha que levar, né, bicho? Japonês sabe jogar bola. Os caras, japonês sabe jogar bola, japonês só sabe comer de palitinho. Eu escutava isso, só escutava isso daí. Aí eu montei um time, imagina eu ainda, montei um time com meus primos, só japonês. A gente chegava, apesar que, né, em algumas coisas, situações a gente, né... Bom, mas também, voltando ao racismo, a gente tem que ver que não é um fenômeno só nosso, né? É um fenômeno mundial, né? Sim. Em todos os lugares do mundo isso é abominável, mas acho que não é só o racismo, acho que a gente está cada vez mais intolerante com as diferenças, né? O que não é nosso, a gente repele ou joga fora. Isso é meio complicado. Isso nunca deu certo na história e não vai dar certo agora, não. Isso realmente é uma coisa muito pesada e tem que ser banida também
principalmente do futebol, né? Eu acho que nesse caso a gente separa muito o futebol do resto da nossa vida, mas eu acho que é mais da sociedade mesmo, né? Do que então a gente bem ou mal, assim, a gente trabalha em redações, quantos jornalistas negros nós temos, né? Sim. Quantos gerentes de empresa negros a gente tem? Então a gente tem não é só no futebol, essa segregação existe em todos os setores da sociedade mesmo, né? É uma coisa meio velada, assim, não é... Ninguém xinga, sei lá, ninguém vai chegar ao médico e como xingar ou ofender o Tinga, mas assim, se você segrega, deixa as pessoas longe dos melhores postos, alguma coisa assim. Que é quase tão grave quanto xingar o Tinga um jogador de futebol, né? E há também, assim, no politicamente correto, é feio, é chato xingar, mas também já separando o futebol da vida normal, há xingamentos no futebol que são, teoricamente, entre aspas, aceitáveis, né? Que você não falaria na vida normal, mas você xinga no futebol, no calor, alguma coisa assim. Às vezes não é nem por desrespeito ou coisa. É uma coisa que está arraigada, né? Mas o pessoal às vezes xinga demais, né? Porque também estão xingando. Em termos de violência no futebol lá, pô, hoje parece que fizeram uma detenção lá na quadra da Gaviões. É complicado. Eu acho que a gente já teve a semana passada antes do Carnaval também na TUP, né? Então acho que as torcidas organizadas também não estão se ajudando muito, né? A gente tem uma campanha muito grande contra as torcidas organizadas. Elas cresceram muito, viraram forças políticas, né? Só que elas também não há como negar que elas são responsáveis por muito da violência que a gente tem no estádio, que a gente não tinha antigamente, temos casos das torcidas. E essa ligação, se for comprovada, ou se tiver alguma ligação com crime, tem que ser punida. Acho que mais ser punida do que ser punido judicialmente, não punir. As punições que dão as torcidas organizadas ou qualquer torcedor no Brasil são bobeiras, né? Você não pode levar camisa, mas os caras sentam no mesmo lugar, gritam os mesmos hinos, sabe? Ocupam os mesmos lugares. Então, isso não é punição, né? Você não levar a bandeira, não levar a faixa, isso não... Então, acho que no Brasil, o torcedor, principalmente o torcedor, tem que ser identificado, né? E se o cara for preso, o cara fica 1 ano sem ir no estádio, ou vai fazer algum trabalho comunitário. Na Inglaterra funcionou assim, acho que nós temos também que funcionar assim, né? Também concordo, acho que a penalização tem que ser em cima do indivíduo. E na verdade, Kodama, o que acontece assim, é uma minoria, né? Não é todo mundo, só que está prejudicando o futebol como um todo, né? Então, por exemplo, hoje não é possível você ver jogos, vamos falar do Corinthians mesmo, jogos do Corinthians contra times pequenos com 30 mil pessoas, aí você vê um clássico com 15 mil, né? Porque a pessoa não vai no clássico e sabe que vai ter briga, aí ele vai no outro jogo e não é possível, assim, um clássico não ter estádio lotado, né? Enquanto sendo jogos menores, então, porque o torcedor sabe que vai ter briga e não vai, né? Ou tem o pay-per-view, tem outras coisas. Então, acho que a gente passou do momento de a gente ser mais duros com os torcedores organizados ou quem briga no estádio, né? Com certeza. Porque acho que a gente tem um conceito errado, nossas autoridades, que ela concentra muito no estádio, né? Então, assim, no estádio é fácil, o estádio cabe 50 mil, você põe 20 mil, não vai ter problema, né? Mas o problema não está isso, os caras estão brigando indo para o estádio, né? Então, quer dizer, os caras vão brigar 20 quilômetros antes do estádio e ninguém sabe, né? Os caras... acho que a violência não está com foco específico dentro do futebol. A violência está em todos os lugares. Sim, né? É verdade. Tá dentro do cidadão lá que quer brigar lá e quer fazer confusão, né? A violência está dentro da pessoa, né? E isso daí pode estar dentro do estádio, fora do estádio, na rua, na Eu acho que dele. o problema da torcida é aquele problema sociológico, né? Como o cara está num grupo, o cara se sente mais forte, né? Mas eles ficam fazendo as panelinhas por aí, fica catando dentro na esquina, né? Em relação à Copa, você é a favor da Copa? Porque aí essa semana, né, colocou-se lá a última parte da estrutura, lá da cobertura da Arena Corinthians, e sábado agora já teremos o primeiro treino lá na Arena vai ser estreado. Lá, né? Olha, eu acho que a Copa vai ter, né? A Copa do Mundo vai ter. A gente não vai ter a Copa dos Sonhos, infelizmente. Eu acho que todo mundo demorou demais para saber os problemas que traria uma Copa do Mundo, né? Então, assim, a gente já tinha que ter
para ter uma Copa melhor, a gente já tinha que começar, as pessoas que estão brigando agora tinham que ter começado a brigar há 7 anos, né? Sim. E aí foi passando, e muita gente só se ligou isso no ano passado com a Copa das Confederações, né? Então, já devia ter uma mobilização popular quando, por exemplo, por que 12 sedes, né? Por que em Manaus ou lugares que não tem futebol? E aí foi passando, e aí, porque assim, numa Copa do Mundo, a coisa mais fácil do mundo é você construir estádio. Você põe um terreno, um projeto, você constrói. Agora, o problema é o que nós atrasamos tudo e não cobramos, e eu como parte da imprensa me coloco a culpa disso, foi na coisa de cobrar os serviços, né? O trem-bala Rio-São Paulo não saiu, os aeroportos não saíram. Então, a gente vai ter muitos problemas na Copa do Mundo, a gente vai ter uma Copa do Mundo que vai ser uma Copa do Mundo que eu estou brincando, é como você vai num resort, né? Vai ser uma Copa do Mundo que não vai ser no Brasil, poderia ser em qualquer lugar do mundo. É igual quando você vai num resort na Bahia. Você está em qualquer lugar do mundo, menos na Bahia, né? Porque você tá fechado, você está num padrão 5 estrelas, você não encontra nem... Você tem uma baiana estilizada, mas você não está andando no povo. Então, acho que a Copa do Mundo não vai representar o futebol brasileiro. Vai ser um evento fechado, que vai dar certo, talvez não vai ter tanta confusão como teve nas Copas das Confederações, mas não vai ser uma Copa que vai trazer legado para o Brasil. Acho que a grande preocupação do povo é isso, né? Você me prometeu um montão de coisa, eu vou ter um estádio, mas eu não tenho nada. Então não tenho trem-bala, não tenho transporte. E saiu cara a brincadeira, né? Mas, com certeza, vai sair muito mais caro ainda. Mas eu acho que, assim, para quem gosta de futebol, a Copa do Mundo é maravilhosa, né? Mas eu acho que não, só que a gente não pode, assim, que principalmente depois da Copa, cobrar o que aconteceu com os estádios, uma auditoria mais séria, né? E uma lição até para as Olimpíadas, que a gente precisa fazer uma preparação que fique alguma coisa para essa Copa do Mundo. É né? que só ficaram colocando foco no estádio do Corinthians, né? Que é estádio do Corinthians. Não, os então, caras só focaram lá, só ficaram metendo o pau no estádio do Corinthians. E é um dos poucos que vai ser pago. Tem alguém que vai pagar, né? E vai ser usado, né? São e vai ser usado, né? Não, vai ser usado, mas vai ser pago, né? Agora o Mineirão é dinheiro público, o Maracanã é só dinheiro público, Fonte Nova é só dinheiro público, Manaus, Brasília é só dinheiro público. Agora, a conta da Arena Corinthians vai pro Corinthians, não vai pro Estado. Mas assim, a gente teve problema em todos os estádios, né? Talvez o próprio Atlético Paranaense quase não consegue acabar o campeonato. O estádio, que é um estádio privado, teoricamente. O próprio Internacional está brigando pela área externa, quem vai fazer. Então, acho que a gente tem um problema nosso em qualquer organização que a gente quer ser esperto, né? Esperto demais. Então, assim, eu não vou fazer a parte externa, porque vai chegar no final do final da obra, o governo vai vir a conta da viúva e vai pagar. E acho que a gente pecou por isso. E uma coisa também, assim, que eu temo muito no Brasil, quem viaja bastante, é a questão de serviço, né? A gente vai ter muito problema para receber pessoas de fora, hotelaria. Eu acho que vamos fazer uma Copa dentro das nossas possibilidades, mas não vai ser aquele espetáculo, né? Até porque, assim, a gente que vive em São Paulo, a Copa ainda está longe, né? A gente não está vivendo aquele clima de Copa do Mundo ainda, né? Sabe, aquele negócio, a gente não vê. Eu acho que assim, a Copa vai ser boa porque, em primeiro ponto, né? O povo ligou o alerta em relação ao povo para saber que dinheiro para fazer as coisas existe. Tá certo? Agora, se não tivesse a Copa, não ia ter nada. Não ia ter nada. Do mesmo jeito, não iam fazer nada, né? E também não ia ter estádio. Certo. Né? Porque eles preferem fazer Porto lá em Cuba, que é melhor, emprestar dinheiro para lá. Né? Então, quer dizer, agora o povo pelo menos falou, se fizeram estádio, eles podiam ter feito hospital, podiam ter feito escola, podiam ter feito. Mas se não tivesse feita a Copa, ninguém ia falar que tinha dinheiro para fazer. Agora, o povo tem ciência que tinha dinheiro mesmo. Eu acho que também foi também um momento do ano passado, né, que teve todas essas movimentações. Mas eu acho que vai ser uma Copa com menos brilho que deveria ser, né? Até por bem ou mal, é o país do futebol, né? E você tem um palpite, bota fé na seleção brasileira, ou você acha eu acho que o Brasil, Espanha, Argentina? Eu acho que o Brasil surge como favorito, assim, da Copa do Mundo. Por ser aqui no Brasil, por vantagem pela moral que conquistou na Copa América, na Copa das Confederações. Eu acho que, assim, quem deve brigar com o Brasil é a Alemanha, né? A Alemanha acho que tem um time bom, mas tem uma geração
que já está sendo cobrada por não conseguir passar das semifinais, que ela chega na semifinal e não perde. Né? Acho que a Espanha vai, a geração já passou do ponto, né? Apesar de ter grandes jogadores ainda, mas o futebol espanhol, o próprio Barcelona, que é a base, já também não é um time que encanta muito, né? E a Argentina vai ser aqui, eu acho que se a gente tiver a chance de ter o Maracanã, é a Argentina com o Messi, né? Que o Messi, bem ou mal, acho que ele vai chegar nessa Copa do Mundo como nunca chegou. Vai chegar inteiro, ele ficou se tratando no fim do ano. Então acho que eu ficava entre esses 3 times, assim, para brigar, mas acho que o Brasil ainda está na frente, assim. Mas é mais... O erro do técnico da Argentina é não convocar o Carlitos Tevez. Tem que convocar o Tevez, bicho. É que a concorrência é grande lá, né? Não, mas tem que colocar o Tevez. Pô, ele vai jogar aqui no Brasil, jogou aqui em São Paulo, botou o Tevez lá, vai lotar o estádio. É mesmo? Eu vou querer ver o Carlitos jogar, pô. Não, Saudade do Carlitos. Volta, Carlitos, como diria o... Olha, eu acho que se você vê como a gente está falando de negócio, né? Com o dinheiro que o Corinthians comprou o Patrick, a Juventus comprou o Tevez do City, né? Que ele estava. Então dava para trazer ele de volta, né? Um jogador que se identificou com a torcida, né? Mas é que o Pato foi feito investimento. Eu acho que ainda o Corinthians vai recuperar esse dinheiro, né? Bom, tem 24 anos, né? Eu particularmente acho que o Pato joga muita bola e se o Muricy escalar ele do lado do Ganso, ele vai dar certo. Ah, também se não tem a flecha sem o arco não funciona, né? Tá certo. Perão, já foi embora? Tem que passar rapidinho aqui. Pô, papinho bom. Obrigado pelo convite, Kodama. Um abraço a quem nos acompanhou, quem mandou mensagem aqui. Depois eu vou dar uma lida aqui com o Kodama. E grato pelo convite. Tá obrigado, certo. foi um prazer. O prazer é todo nosso. Volte sempre, porque vou ter os engenheiros aqui. Ex-engenheiro. Ex-engenheiro, tá certo. E aí, Sérgio? Opa, aí, agora sim. Então, aqui estamos encerrando aqui o nosso Kodama. Eu só queria dar os meus sentimentos de pesar à família lá. Eu cheguei a conhecer o Paulo Goulart, o ator, né, um baita de um ator e uma pessoa sensacional, né? Meus sentimentos aos familiares. E dizer que quinta-feira que vem aqui no Kodama na Rede teremos Raul Corrêa, o diretor financeiro do Corinthians, aqui para deboiar as finanças do timão aqui, tá certo? Vamos mandando as questões, as perguntinhas para ele. Tá certo, galera? Até quinta-feira que vem. Um abraço, tchau. Beleza.